pessoal, aqui é o professor Breno de novo, da PUC-Rio. Sejam bem-vindos a mais uma aula de psicopatologia. Hoje, em especial, a gente vai falar sobre os delírios. Os delírios são uma alteração do pensamento. Então, retomando lá todas as funções mentais superiores, lembrem-se da famosa palavra lá, o anagrama, para ajudar vocês, o saco-plinca. A gente tem a senso-percepção, a atenção, a consciência, a orientação, o pensamento, a linguagem, a inteligência, a memória, a conduta e o afeto, além do PJ, a psicomotricidade e o juízo crítico. Hoje a gente vai dar atenção para o primeiro P, né? A gente já falou sobre ele um pouco, sobre algumas alterações do pensamento, que tem a ver com a nossa capacidade de criar representações mentais e fazer previsões e estimativas, se associa principalmente com alguns processos de ajuizamento, de a gente estabelecer relações entre as coisas, e o raciocínio, da gente conseguir tirar conceitos do dia a dia, né, e das nossas experiências, e então criar novos juízos e uma rede de juízos assim. Nós falamos sobre algumas alterações, principalmente as mais relacionadas à forma, que as mais importantes são a velocidade, pode ter o pensamento lentificado ou o pensamento acelerado, sobre o curso, perdão, e também sobre aí a forma que pode, quando ela está tão acelerada, chegar a ficar com fuga de ideias, que é a experiência subjetiva dos pensamentos correndo tão rápido que a pessoa se perde neles mesmo, e também aí outras alterações da forma que vão envolver a desorganização, o afrouxamento de associações, quando tem uma linha de raciocínio, mas é uma linha muito confusa, o pensamento confusional mesmo e o desagregado. Então, hoje a gente vai entrar nas alterações mais relacionadas ao conteúdo. Nós até já falamos de algumas alterações do pensamento relacionados ao conteúdo, né? Mas hoje a gente vai dar atenção em especial para os delírios, para a autoestima inflada, que são algumas das alterações comuns em uns transtornos bem importantes, bem graves que a gente tem, em especial a esquizofrenia e os transtornos do espectro da esquizofrenia, embora ainda possam aparecer em várias outras patologias. Para a gente começar, queria, antes de eu explicar tudo para vocês, mostrar alguns videozinhos. Eu vou começar mostrando aqui o vídeo um vídeo de um pesquisador bem importante, o Rodrigo Bressan, e ele vai falar um pouquinho sobre a esquizofrenia e alguns sintomas que são comuns. Aí depois eu faço alguns comentários. Só um segundinho. A esquizofrenia é um transtorno mental, doença do cérebro, cursa com muita frequência com delírios e alucinações. As alucinações são alterações da percepção, podem ser visuais, mas muito comumente auditivas. A esquizofrenia é um transtorno mental, uma doença do cérebro, cursa com muita frequência com delírios e alucinações. As alucinações são alterações da percepção, podem ser visuais, mas muito comumente auditivas. Por exemplo, vozes, você ouve vozes que não estão lá. E os delírios são alterações das suas crenças, das suas ideias. Você começa a ter ideias distorcidas e passa a acreditar nessas ideias profundamente. Então, o que é muito comum é você ter um delírio persecutório. Você se sente perseguido e vai montando uma trama que tudo que vai acontecendo ao seu redor, você vai ligando com aquela grupo de pessoas que está te perseguindo, por exemplo. As pessoas que vivem isso ficam muito incomodadas, muito atrapalhadas. E quem está vivendo agudamente os sintomas que a gente chama de psicóticos, né? Delírios e alucinações são sintomas psicóticos, fica transtornado, mas tem um momento em que ela está mais transtornada e outro momento ela consegue ver a vida de uma forma normal. A razão, a capacidade de razão está funcionando também. Então, é difícil de qualquer pessoa entender aquele fenômeno. Uma hora ela está falando uma coisa que faz sentido e outra hora uma coisa que não faz nenhum sentido. A esquizofrenia, como a maior parte das doenças complexas, como diabetes, hipertensão, ela tem uma determinância genética. Só que não é um gene só.
os genes que estão associados a maior risco para a esquizofrenia estão espalhados pela população geral. Todos nós temos alguns deles. Quando o indivíduo herda uma maior carga genética, ele fica mais predisposto a ter a doença. A esquizofrenia não acontece num momento específico. A pessoa vai tendo alterações, sofre traumas e outras alterações que podem vulnerabilizar esse indivíduo. Então, um dos fatores de risco para a esquizofrenia, que é bastante conhecido, é o uso de maconha, principalmente maconha entre os 15 e os 18 anos. É uma fase muito precoce, que o cérebro está mais vulnerável e pode predispor mais à esquizofrenia. Ela atinge pouco menos que 1% da população geral e ela tem um curso que varia. 13% das pessoas têm uma recuperação total de uma crise grave compatível com a esquizofrenia. Mais ou menos uns 35% têm várias crises, mas têm um nível de adaptação boa, e uns 40 e poucos por cento vão tendo uma piora até após cada episódio psicótico. Então, quando a gente fala do tratamento da esquizofrenia, a gente está sempre focado em reduzir sintoma e normalizar a pessoa e prevenir novos episódios, porque muito frequentemente os episódios psicóticos levam à piora da doença em si e é muito ruim para o indivíduo, porque ele fala, puxa, eu fiquei louco, eu fiquei achando isso, eu pensei aquilo. É muito difícil da pessoa digerir a experiência psicótica quando ele está melhor. É importante dizer que alguém com esquizofrenia bem tratado funciona como qualquer outra pessoa. Qual é a questão? A questão é que você precisa controlar esses sintomas, tratar esses sintomas. E no caso da esquizofrenia, você necessariamente precisa de medicações. Então, se você usa as medicações corretamente, pelo tempo adequado, na dose adequada, você evita novas crises da doença e você pode ter uma adaptação muito boa à sociedade. Então, obrigado aí pelo Rodrigo Bressan, através do YouTube aí, nos dando um depoimento. Ele fala sobre a doença inteira, né, sobre a esquizofrenia em si, sobre principalmente uma parte dos sintomas comuns. A gente vai falar depois, na sequência da disciplina, um pouco mais sobre ela, sobre a doença e outras doenças que são parecidas, né, que estão incluídas no mesmo capítulo, que compartilham algumas semelhanças de sintomatologia. A gente vai falar mais sobre isso, mas ele fala principalmente de uma parte mais que a gente chama de fase ativa da doença, fase positiva, que é com os sintomas de alucinação e delírios. Como ele falou ali, as alucinações têm a ver com a senso-percepção, tem a ver lá com os sentidos, né? A gente perceber sintomas, perceber estímulos. Então, eu ver coisas, eu sentir cheiros, eu escutar vozes que não estão no ambiente, principalmente as alucinações que a gente vai encontrar dentro da esquizofrenia. E o outro sintoma muito comum, como ele bem destacou, são os delírios. Os delírios que ele falou ali são uma alteração das ideias, das crenças. A gente chama de pensamento, a estrutura geral, e a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre isso e algumas outras. Vamos lá. Bom, a gente está falando agora principalmente de alterações quanto ao conteúdo, como eu falei, e eu vou começar pela autoestima inflada. O que é autoestima inflada? São ideias praticamente delirantes a respeito de si mesma. A pessoa chega a estar, às vezes, desorientada autopsiquicamente, também de tão fora de si, de tão fora da sua avaliação real. Ela embasa que ela acredita que ela tem poderes, que ela tem qualidades que extrapolam o bom senso. Tá? Claro que uma coisa é a gente ter uma boa autoestima, da gente se valorizar, de nós acreditarmos que nós temos valor, que nós somos importantes. Isso é um funcionamento saudável. Existe aquela autoestima, né, a baixa autoestima, que também pode ser considerada uma alteração do pensamento, embora a gente não costume listar como uma alteração, tá? Porque muitas vezes gera uma confusão, mas também a baixa autoestima, quando a pessoa não está se valorizando, ela acha que eu acho que todo mundo é mais do que eu acho que eu não tenho valor nenhum, eu acredito que eu seja uma pessoa que não presta, isso seria uma baixa autoestima. Mas é muito comum a autoestima inflada, que a pessoa acredita que as ideias dela são melhores que as dos outros, que ela tem mais poderes,
que ela é mais importante. Muitas vezes a pessoa chega a acreditar que ela tem direitos diferenciais, que devem ser tratadas de uma maneira diferente. Isso é autoestima inflada. Ela não, tem gente que vai ter autoestima inflada quase que sempre. Tá? Inclusive, tem até um transtorno mental, que a gente chama de transtorno da personalidade narcisista, que a pessoa constantemente tem ideias supervalorizadas ou uma autoestima inflada sobre si mesmo. Mas é bem comum a gente ver também a autoestima inflada em alguns casos de transtornos psicóticos, tal qual a esquizofrenia, mas talvez o quadro mais comum de autoestima inflada seja durante o episódio maníaco ou hipomaníaco do transtorno bipolar, que a pessoa começa a acreditar e ela começa a pensar que ela é mais bonita, que ela tem o melhor papo, que ela é mais inteligente, que ela é mais que ela é mais importante do que as outras pessoas, e isso vai fazendo ela vai se inflando, claro, tem várias outras alterações ainda dentro do quadro da mania e da hipomania, um quadro complexo, tem critérios diagnósticos, a gente vai falar disso mais para frente na disciplina, mas a autoestima inflada frequentemente é um dos sintomas que nós vamos encontrar dentro de um episódio de mania ou de hipomania. Que é a pessoa está achando que ela tem capacidades, qualidades que vão acima do bom senso e que não se justificam e frequentemente isso também impacta a conduta dela. Ela vai se tornar arrogante, agressiva, enfim, que a gente vai ver nas alterações da conduta. É importante a gente segmentar bem essas diferentes alterações. Para além disso, existem as ideias delirantes ou supervalorizadas. Então, quando a gente fala de ideia, aqui começa a vir é difícil, tá? Porque as fronteiras elas são bem tênues. O que é uma ideia? Então, a gente está no... eu gosto de ler, adoro livros de ficção e... ok, até aí tudo bem. E tem coisas que a gente pode até dizer e falar e conversar que fazem um sentido, mas o nível de plausibilidade que a gente colocar naquilo, ou seja, quais são as explicações, quais são os elementos que eu uso para justificar a existência dessa minha ideia, dessa minha crença, e o quanto essa crença interfere no meu dia a dia, nos meus comportamentos, na minha conduta, isso sim é o que vai determinar se a gente está falando de uma ideia normal, que talvez ela seja um pouco mais abstrata do que o comum, uma ideia supervalorizada ou uma ideia delirante ou um delírio. Então, nós agora passamos por um momento, eu não vou nem pegar o momento agora da crise da doença, da pandemia, eu vou pegar algo mais antigo, mas que é bem comum, tá? Que o poderio socioeconômico, principalmente econômico, dos Estados Unidos. Então, eu acho que é possível, até porque a gente sempre tem que marcar lá e a gente vê aí que de vez em quando sai na mídia alguma coisa, que os aplicativos de celular, em geral de empresas norte-americanas, mas algumas também aí, tem Rússia, certamente tem Alemanha, Japão, China, eles criam os aplicativos e esses aplicativos eles servem para roubar as nossas informações. Até aqui, e é eu acredito que isso seja possível, e por isso eu tenho alguns eu sempre leio os termos e condições, eu me informo antes de baixar qualquer coisa, eu não levo de repente, aí já começa a ter um pontinho de coisa, nunca levo meu celular para o banheiro, não durmo com ele no quarto, enfim, começa a ter alguns pequenos comportamentos. Mas aqui é tudo ideia, eu aceito que isso possa existir, mas também aceito que não possa existir, que eu acho que não é todos os aplicativos, eu acho que não serve só para isso. Então, aqui tem um ponto, tá? Que é uma ideia, talvez ela vai ficando abstrata demais. Isso é diferente, embora seja pouca diferença, de uma outra pessoa que não, eu acredito que sim, os aplicativos servem para isso, eles lançam atualizações a todo momento para poder pegar novas informações, eles têm total acesso ao meu microfone, eles têm total acesso à minha câmera, não tem nada do que eu possa fazer para controlar isso. Eu, inclusive, uso um celular mais antigo, eu não uso as marcas mais destacadas do comércio, porque eu sei que isso acontece e que eles, com certeza, estão coletando informações minhas e que eles estão usando isso para me vender, podem usar isso para me prejudicar, podem usar isso para diferentes coisas. Aí o
o psicólogo pode perguntar, tá, ok, tudo isso tem algum grau de plausibilidade, embora, né, a pessoa vai começando a ficar mais desconfiada, mas a gente pergunta, ok, mas tu muda muito o teu comportamento? Não, eu tenho cuidados, mas eu não chego a... Eu sei que eu sou rendido a isso, eu não tenho muito o que fazer, mas eu acredito seriamente. Toda vez que vem uma atualização, eu reluto antes de me atualizar, eu não uso determinados softwares, qualquer tipo de notícia que sai que tem uma fragilidade no sistema, eu já fico super antenado. Eu já saiu ontem, por exemplo, uma do Zoom, que ele tinha uma fragilidade, já desinstalei, instalei, já tentei outro programa, já fui para outro, e enfim, estou mudando muito o meu comportamento. Eu sei que certamente tem, certamente não digo, mas é provável que tenha pessoas específicas que estão de olho em mim. Talvez eu não seja tão importante o suficiente para que esse sistema todo ele me impacte, mas eu sei que esse sistema existe, ou sei não, eu acredito bastante. Pode ser que talvez seja um pouquinho de exagero da minha parte, mas eu já tenho algumas mudanças comportamentais. Isso é uma ideia supervalorizada. Eu dei esse exemplo, mas tem ideias supervalorizadas são comuns em vários transtornos. No caso, a anorexia, a bulimia, elas costumeiramente dão uma importância muito grande para a aparência, para o peso. Tem ideias supervalorizadas de que isso aqui todo mundo está vendo. Né? Alguns transtornos ansiosos também têm ideias supervalorizadas. No caso, eu acredito que a fobia social, a ansiedade social, né? Tem a ver com, entre aspas, uma timidez excessiva. A gente vai ver depois com mais calma esse transtorno. A ansiedade social, ela acredita que a pessoa que tem, frequentemente, ela fica supervalorizando sintomas dela mesma. Ou seja, eu estou aqui falando para vocês e eu dei uma gaguejada. Certamente eles vão ver, eu vou ter que depois editar esse vídeo, dar um pause, porque eles vão ver que eu dei uma gaguejada, ou que eu me atrapalhei lá no começo, quanto a forma e conteúdo e curso, eles vão ver, isso vai ficar muito ruim, eles vão fazer um julgamento da minha imagem. Eu estou supervalorizando esse pensamento, mesmo que eu não esteja, talvez eu tenha distorções, mas elas são supervalorizadas. Mas eu ainda não tenho uma total confiança, eu acho que pode, tá? Algumas pessoas. E existe aí o delírio. O delírio, ele é quando, de fato, o ajuizamento, né, as relações que eu estabeleço, elas estão totalmente embasadas em fundamentos não justificáveis e que eu não aceito que eles possam não ser plausíveis. Eu acho, então, que certamente eu estou sendo observado por câmeras. Eu estou aqui gravando, então eu tive que tirar, mas eu tenho ali o bloqueio da minha câmera e eu não trabalho com nada que, enfim, a gente sabe que sim, podem hackear a minha câmera e cuidar dos meus comportamentos. Mas, em geral, isso é importante para quem trabalha com segredos de Estado. Ok, claro, também tem todo o aspecto médico, paciente, psicólogo, que também envolve um sigilo e os hackers também podem invadir. Mas eu acredito que eles querem ver a minha intimidade, eles querem usar isso para me chantagear, quanto vão pegar informações do meu cachorro através da minha câmera e vão me chantagear através disso. Delírios, claro, estou dando aqui um delírio que ainda ele tem uma conexão com a realidade, mas pode ir muito além. Tem gente, e o delírio pode se apresentar assim, que eu não vou me vacinar porque as vacinas, na verdade, eles botam microchips em mim que vão me controlar, ou vão analisar tudo que eu estou fazendo, ou eu acho que eu estou sendo perseguido por causa das ideias que eu tenho, por causa porque tem gente que quer me prejudicar em função da minha inserção, da minha visão política, enfim, alguma coisa assim, tá? O delírio, ele muda o meu comportamento, eu vou me comportar diferente por causa disso. Como o Rodrigo Bressan falou no vídeo dele, as pessoas que têm delírios, elas sofrem com isso, ou elas sofrem de, nossa, eu não queria ter feito isso. Eu posso achar, por exemplo, que eu tenho superpoderes, e que os meus pensamentos, eles interferem nos pensamentos de outras pessoas. Então, quando alguém faz uma bobagem, um crime, por exemplo, eu acho que eu que fui o culpado, porque com o meu poder do pensamento, eu botei isso na cabeça da pessoa. Então, isso é comum também de acontecer, e aí, claro, as pessoas frequentemente elas vão sofrer com isso, elas vão ficar muito perturbadas, ou quando eu estou achando que eu estou sendo perseguido, eu vou ficar muito ansioso, muito nervoso, com medo,
Ou a gente vou explicar alguns delírios e vocês vão entender quais são os principais sofrimentos na sequência. Tá? E aí, quando a gente fala que a pessoa tem um delírio, como as alterações do conteúdo elas são muitas, ao longo da história, vários psicólogos, psiquiatras, cientistas sociais, sociólogos, escritores até, eles começaram a identificar alguns tipos de delírios mais comuns. E quando vocês estão fazendo uma avaliação de um paciente, é útil. Se eu digo só que o paciente tem um delírio, é um bom começo. Mas se eu explico qual é o delírio que ele está tendo, o profissional lá, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o psicólogo, o psiquiatra, o fisioterapeuta, quem for atender aquele paciente no futuro e sabe qual é a natureza típica dos delírios, ele pode ter cuidado. Se eu acho que a pessoa ela tem uma coisa mais de perseguição, né, mais persecutório, eu vou ir mais com calma, não vou dar tarefas, não vou dizer me liga, vou tentar dar algumas voltas, vou confiar em quem são as pessoas que tu confia. Eu sei que eu vou ter que estabelecer uma aliança terapêutica bem importante com esse paciente, porque não adianta eu chegar lá e já dar explicações para ele, porque ele com certeza vai ser mais desconfiado. Quando é alguém que acha que tem grandeza, né, um delírio de grandeza, que ultrapassa aquele ponto da autoestima inflada, a pessoa já tem o delírio de grandeza, ela acha que ela realmente acredita que ela seja diferente, ela acredita que ela é a pessoa que sabe com quem tu tá falando, e eu digo, olha, eu tô falando com qualquer outro, e ele vai dizer, não, eu sou fulano de tal. Essa pessoa já tá ali, é um limite tênue, como eu falei, entre o que vai ser a autoestima inflada e o delírio de grandeza. Mas quando eu vou encontrar alguém que tem delírio de grandeza, eu já sei que é importante ou eu me valorizar, porque frequentemente a pessoa que tem delírio de grandeza, eu só vou ser atendido se o psicólogo ele for um bambambam, ou eu sei também que se a pessoa começar a ficar com uma postura muito arrogante, eu tenho que me colocar em uma posição que eu consiga estabelecer o diálogo. Então, ajuda até para não deixar a pessoa agressiva, para não deixar a pessoa mais ansiosa. É útil a gente saber qual é o delírio. E também é útil para vocês entenderem o que são exatamente os delírios. Então, existem vários tipos. Tá? Os mais famosos e mais comuns, por assim dizer, são os paranoides. Os paranoides, eles têm a ver com uma desconfiança, na gíria popular a gente às vezes escuta falar as noias, né? E quais são os mais comuns? Porque os paranoides, eles se dividem em dois. Tem os de referência, que é quando eu acredito que as pessoas elas estão falando sobre mim, estão rindo de mim, estão me observando, e tem o persecutório, que eu acho que as pessoas elas estão querendo me perseguindo, estão querendo me prejudicar. Tá? É comum que os dois apareçam juntos. E aí a gente diz, delírios paranoides, que é quando eu acho que as pessoas estão fazendo complôs para me prejudicar. Então, tem as pessoas lá que estão se referenciando a mim e elas estão se referenciando a mim para me prejudicar. Mas também é comum lá, a pessoa tem o delírio de grandeza. Tô grandioso, eu tô achando que eu sou mais inteligente, mais atraente, mais legal do que todo mundo. E eu tô numa festa. E eu vejo que tem lá um grupo de pessoas conversando, dando risada e olhando para os lados. Eu posso ter um delírio de referência que aquelas pessoas estão falando de mim, porque elas me acham o máximo, já me perceberam, estão querendo vir falar comigo, porque eu sou diferente, porque eu sou famoso, porque eu sou, enfim, vou inventar vou acreditar naquilo que for o meu delírio. Então, eu posso ter um delírio de grandeza e um de referência. Ou porque eu sou muito importante, muito famoso, muito inteligente, tenho umas melhores ideias, tem pessoas que querem me prejudicar. Eu não tenho delírio de referência, porque eu não sei quem são essas pessoas, eu não tô, mas eu acredito que eu sempre tenho que ficar desconfiado, eu sempre tô uma pulga atrás da orelha. Tá? Então, tem os paranoides, que tem aí a referência e o persecutório. Tem o de grandeza, que é quando vai além da autoestima inflada, não é que eu acho que eu sou melhor do que os outros, de fato, eu acredito, eu creio que eu sou maior do que os outros. A gente vê vários aí, e claro, de novo, os delírios eles podem se misturar. Então, um delírio que é famoso, assim, vocês devem pensar até alguns personagens aí, famosos da atualidade, que eles misturam delírios místicos e religiosos, que é uma outra categoria que não está aqui na lista,
com delírios de grandeza. Então, eu acho que eu sou um enviado de um deus qualquer, ou de um deus específico, e que eu sou um novo Messias, e aí eu acredito fortemente naquilo, eu acredito que eu recebo ordens de uma força maior. Claro, essas ordens, se eu recebo elas em forma de palavras, eu escuto, a gente está falando que a pessoa tem um delírio e tem alucinação. Mas pode ser que não. As ideias, elas vêm e eu sou a forma que isso vai ser carregado para a humanidade. Então, eu não escuto, eu não vejo, eu simplesmente ajo. Aí é um delírio mesmo, provavelmente de grandeza e místico e religioso. Tem os delírios somáticos. Os delírios somáticos, eles têm a ver principalmente com os quadros dos transtornos por ansiedade de doença, que é a famosa hipocondria, e em especial o transtorno relacionado a sintomas somáticos, que a pessoa ela acredita muito fortemente que ela tem algo, que ela está sendo contaminada com algo, e embora não exista nenhuma evidência clínica disso. Então, é o delírio somático, quando a pessoa acredita fortemente naquilo. Se a pessoa disser, eu estou sentindo e não existir nada, eu estou sentindo que o meu coração está podre, ele está aqui, eu estou sentindo, aí é uma alucinação. Tá? Tu está sentindo como? Está sentindo dor? Sim. Aí a gente está falando de uma alucinação. Mas não, eu sei, o meu coração está podre, talvez ele não está doendo ainda, mas logo, logo ele vai parar. Aí a gente está falando de um delírio somático. O delírio erotomaníaco, às vezes, ele de tempos em tempos a gente vê alguma notícia. O delírio erotomaníaco, ele tem a ver com erotismo, né, ou paixão. O mais comum até é paixão, é quando a pessoa ela acredita fortemente que alguém está apaixonado por ela ou que tem um relacionamento com ela. Então, frequentemente isso leva a quadros agressivos. Eu acho, então, que uma atriz específica da TV está me mandando sinais, está me mandando, tá falando comigo através do jeito que ela está conversando, que ela é apaixonada por mim e nós temos um relacionamento, mesmo que eu nunca tenha visto ela pessoalmente, tá? Então, tem vários casos famosos aí que a gente eventualmente vê publicados na mídia. Tem os delírios bizarros, aí os delírios bizarros, eles geralmente têm a ver com coisas, a pessoa bota elementos sobrenaturais, ela bota, se eu acho que, por exemplo, os ETs, eles me controlam ou controlam as outras pessoas através dos pensamentos, eu acho que as outras pessoas são ETs disfarçados e isso muda o meu comportamento. Então, a gente tem que estar falando de delírios bizarros. Claro que todas as classes, eventualmente, no grau de dependendo da gravidade delas, todas elas podem chegar a ser bizarras, né? Então, como eu falei, muitas vezes vai se encaixar em mais de uma classe. Tem o delírio de autoacusação, que é quando eu acho que eu sou culpado de algo sem elementos nenhum. Então, eu era ali, a gente estava voltando das férias e começando as aulas, eu estava muito cansado e eu pensei, nossa, podia acontecer uma grande catástrofe mundial e a gente poder ficar mais tempo em casa, né? A gente ampliar esse período aqui depois do carnaval. E aí veio a pandemia. E eu passo a acreditar que eu sou o culpado por tudo isso. Nossa, não era, eu não queria que isso tudo acontecesse, não era essa a minha intenção. Eu não pensava que isso pudesse acontecer. Desculpa, eu não sei para que eu faço. Eu posso até querer me matar em função disso, que é o delírio de autoacusação. Claro, estou dando aqui um exemplo bem amplo, mas pode ser de uma coisa específica. Então, uma vez eu desejei mal para alguém e aconteceu alguma coisa. Ou eu sonhei que tinha um acidente na estrada, no outro dia eu acordo, vejo que teve um acidente, eu acho que eu sou o culpado por aquilo. É comum, é o delírio de autoacusação. Ou eu briguei com um familiar meu, alguns anos atrás, não falávamos mais, e algo de ruim acontece para ele, e eu acho que eu sou o culpado. E aí a pessoa fica sofrendo muito em função disso. Tem o delírio de controle, que é quando eu acho que eu posso controlar ou que as outras pessoas podem controlar os pensamentos e as ações. Então, na verdade, hoje eu não sei nem por que eu estou dando aula, tá? Porque na verdade, eu vou só usar o meu poder, eu só preciso que vocês fiquem todos online, porque através do computador que eu faço eu vou ter que usar aqui, botar minha mão em cima do computador e através da minha força do meu pensamento, você só olhando para mim, eu vou colocar todo o conhecimento de psicopatologia da aula de hoje na cabeça de vocês através dos meus pensamentos, tá? E
Ou então vou dizer, hoje eu quero que a aula termine mais rápido, então eu vou controlar o pensamento de vocês, as ações de vocês, para que ninguém faça pergunta. Todo mundo vai dizer, sim, senhor, eu entendi tudo. Então, o delírio de controle também é comum, ou que às vezes a pessoa acha que está sendo controlada por terceiros, né? E claro, isso gera aí um sofrimento também bem grande, às vezes agressividade, enfim. Pode achar também que a mídia está me controlando através de está me influenciando através das imagens, através do texto. É claro que a gente sabe que toda grande mídia, por exemplo, tem uma influência, tem um poder de influência na população. Aí aqui é uma ideia, é uma ideia que tem um pequeno grau de abstração, mas ela não é nada de fora do comum. Aí tem as ideias supervalorizadas. Eu acho que eu sei, eu acredito que sim, cada canal vai ter a sua agenda política, a sua agenda religiosa, e eles querem, de certa forma, fazer uma lavagem cerebral. Mas tu acredita totalmente nisso? Tu acha que as pessoas são influenciadas? Tu deixa de assistir por causa disso? Não, mas eu olho com crítica, eu olho sabendo que isso existe. Ok, aqui a gente está falando talvez de uma linha tênue entre o que é uma ideia e uma ideia supervalorizada, uma ideia delirante. E tem aí o extremo. Não, eu nem assisto, eu fico olhando em uma outra direção da TV, porque eu sei que basta eu olhar que eu passo a ser manipulado. Então, de controle também. E tem ainda os delírios de infidelidade, que a pessoa acredita fortemente que ela está sendo traída por um terceiro, e pode ser por amigos, pode ser por... É muito comum em casais, né? Isso muitas vezes é um dos motivadores de agressividades. Às vezes a pessoa acha que ela está sendo traída com um filho pequeno, bebê, e ela tem um surto. Claro que tem também aí a violência por outros canais, mas muitas vezes ela é em função de um surto. E aí a pessoa tem um delírio de infidelidade. Claro que esses aqui são alguns dos delírios os mais comuns. Se vocês quiserem ter conhecimento de delírios mais estranhos, tá? Coisas mais curiosas, todos entram na classe dos bizarros, mas eles já foram nomeados. Tá? Alguns dos mais famosos têm o folie à deux, tá? Vem do francês, é óbvio, e desculpa a minha pronúncia, mas é quando o mesmo delírio ele é compartilhado por mais de uma pessoa, por duas ou mais. Um dos casos mais famosos é o caso do Jim Jones. Se vocês quiserem ler na Wikipédia, procurarem no YouTube casos desse delírio do Jim Jones, ele formou uma seita nos Estados Unidos, criou uma ilha e era tudo religioso, só que ele exercia um poder, né, uma influência sobre os seus seguidores, e é o caso disso. Ele, em função das crenças, de acreditarem que ele era uma pessoa que tinha uma influência e tudo mais, chega ao caso é o maior caso de suicídio coletivo. Se eu não me engano, mais de 800 pessoas se suicidaram, incluindo crianças. É uma tragédia bem grande e tudo tem a ver com uma crença irracional de que aquela pessoa ela tinha uma influência muito forte. Outro caso bem famoso é o Charles Manson, né, que é um dos casos de assassinato mais curiosos e impressionantes da história. E aí também tem documentários, tem filmes, tem um monte de coisa para vocês verem. Na verdade, ele não cometeu nenhum dos assassinatos, mas ele colocou ideias na cabeça das pessoas, de um grupo de jovens, e eles, acreditando que estavam seguindo as orientações do Charles Manson, acabaram aí cometendo alguns crimes bem graves. Tem ainda outro delírio curioso, que é o delírio de Capgras, tá? Que é o que a pessoa ela acredita que existem sósias. Então, ela acha que tem pessoas se fingindo passar por ela, ou não, hoje na minha casa aqui não está a minha esposa. É uma pessoa que está substituindo ela, que é um sósia dela. A minha esposa deve estar presa em algum lugar, ou assassinaram ela, ou fizeram alguma coisa com ela, e eu não sei onde é que ela está. Então, é um delírio curioso que a pessoa acha que tem sósias por tudo, ou que a vida dela está sendo trocada por sósias, né? Então, aqui tentando ilustrar para vocês, deixar isso mais claro. De novo, as fronteiras entre o que é uma ideia, o que é uma ideia delirante ou supervalorizada. Então, eu acho que eu sou preocupado, eu acho que essa quarentena estou engordando um pouco. Ou eu vou lá no espelho e eu já, não, certamente as pessoas já estão até percebendo, mesmo só eu indo levar o lixo, as pessoas já percebem que eu engordei, eu não posso comer nada, se eu comer um alface eu vou engordar muito, eu já estou com ideias delirantes, e aí eu não como alface, pode chegar ao ponto de ser o delírio. É tudo muito tênue, é muito sutil, é muito subjetivo,
e a gente vai ter que sempre fazer uma avaliação. Eu não botei aqui nesse gráfico, tá? Mas quais são os aspectos que a gente cuida para ver se é um delírio, né? Para ir mudando, assim, para ir fazendo essa avaliação. Os mais importantes são a plausibilidade, ou seja, isso é possível, tem fundamento, tem algum elemento que justifique essa ideia? Tem alguns argumentos. Ok, se tem alguns argumentos, então a gente vai colocar como... Se tem muitos argumentos e a gente vai acreditar que é uma ideia, principalmente se exercer pouca influência no comportamento daquela pessoa. Começou a ser meio estranho, assim, é possível, mas a pessoa está exagerando já, eu acho. A gente vai começar a subir. A gente vai pensar já que é uma ideia supervalorizada, delirante, e aí, geralmente, elas vão causar mais influência no comportamento. A pessoa vai mudar o comportamento dela em função disso. E se ela mudar num grau já mais importante e a plausibilidade ela for começando a ficar mais frágil, aqui é importante também, a gente sempre vai ter que perguntar bastante, aprofundar perguntas do aspecto que a gente está interessado, porque muitas vezes a pessoa ela vai esconder, ela sabe, vão achar que eu sou louco, eu acho que eu estou sendo perseguido, eu não vou ficar falando para o meu psicólogo que eu estou vendo pela primeira vez que eu acho que eu estou sendo perseguido. Não tá legal, eu vou usar subterfúgios, eu vou usar argumentos que sejam mais óbvios, talvez até minta algumas vezes para justificar os meus delírios e as minhas ideias supervalorizadas. Então, mostrar aqui alguns videozinhos para vocês antes da gente terminar. Então, eu vou começar com esse aqui, tá? Um videozinho do YouTube aberto. Uma cidade aí, que é a capital da Silva, que é poliglota, fala vários idiomas, está fazendo uma lei para mudar o clima do Brasil. Boa noite. Boa noite. A gente já fez vários projetos-lei, tais como o Brasil com irrigação, ou seja, Brasil molhado, para quem não entende. Hoje, o Paraná, nós temos uma cidade aí, que é a capital do arroz molhado, no Paraná, aqui no estado do Paraná. E temos o aquecimento global, de lá de Roraima, ou seja, lá do Nordeste, quando eles ligam as aparelhagens, as torneiras lá para aquecer o planeta. E daqui, chove aqui normalmente, troveja, relampia, com a nova lei Brasil com irrigação. Foi mandado encabeçado por mim e mandado para os deputados, senadores e as autoridades competentes, passado pelo Fórum Ambiental e pelos juízes e promotores, que a gente viaja muito, né? Eu tenho ido a Rio de Janeiro, Niterói, ao vivo, igual estou aqui na televisão agora, vocês estão vendo. A gente é humilde, a gente é filho de fazendeiro, de criador de boi, cacau e café. Já nasci sabendo ler e escrever. Quando eu entrei com 8 anos na escola, eu já lia e escrevia. Fui suplente professor de português com idade de 12 anos. Com idade de 16 anos, eu já era professor de ciência. Dá um pause aqui sobre a gente fazer uma retomada, né? Então, do pensamento, a gente já está vendo aqui, ele está desorganizado, não chega a estar desagregado, mas, de novo, é uma linha tênue, né? Ele está com um afrouxamento de associações, ele dá as ideias, apesar do repórter falar que ele é poliglota, e aí ele já começa falando do projeto de lei dele, ele fala primeiro de uma ideia toda, que ele vai lá com a irrigação, e aí tem até alguns problemas conceituais. E aí ele vai mudando de assunto rápido, ele agora já começou a falar que da infância dele, que ele tem uma autoestima inflada, talvez até um delírio de grandeza, que ele acha que aí, de novo, aí vem a parte, ele acredita que ele já nasci sabendo ler e escrever, eu já fui professor com 12 anos, e aqui começam a entrar, inclusive, elementos de desorientação autopsíquica, né? Da própria autoimagem, da própria história, das próprias capacidades dele. Claro que aqui a gente teria que fazer uma avaliação para diferenciar, ele está mesmo desorientado ou ele está apenas delirante sobre esse assunto e está aí com ideias supervalorizadas. Então, é importante a gente fazer uma diferenciação aqui. E, claro, ele está aí com delírios de grandeza que a gente está né, vendo ele falar. Mas vamos seguir mais um pouquinho. Junto com vocês, parceria com o povo no social,
é ajudar na medida do possível. A gente não vai prometer nada antes de chegar lá. E é verdade que o senhor fala vários idiomas. A gente tem a especialidade da gente, né, que é ciência de sericicultura, na Secretaria da Fazenda. Só que o idioma que mais eu consegui falar foi a língua nipônica, né, a língua da japonesada, primeira, segunda, terceira geração. Na área de contabilidade, por exemplo, agora já são quase 20 horas, 20 horas e uns 15 minutos, aí eles vão falar camboiá, que é boa noite, no caso. Por exemplo, nós estamos o Ichoneu, chegou o Rocorite, Ratikiu, de Wit, de Unirio, de Uxi, de Gorio Roco, de Urati, e de Urati, de Kyu, Niju, Nijuit, Nijuri, Tá, eu vou dar um pause aqui, mas o que vocês estão vendo claro que ele, assim, eu não conheço de japonês, não conheço, né, da língua, mas imagino que ele esteja atrapalhado, que ele esteja aqui com delírios e ele esteja juntando elementos, talvez ele saiba uma que outra palavra, tenha olhado em alguma referência, mas ele enfim, é um delírio de grandeza, um delírio aí das próprias capacidades dele. Vou mostrar um outro videozinho, também de uma pessoa que tem esquizofrenia, né? É um transtorno que a gente tem uma vez e vai ter para sempre. Ele vai contar, não vou deixar o vídeo inteiro, só o comecinho para vocês terem uma ideia de algumas das manifestações delirantes que ele teve. Oi, eu sou o Natália Ferrari, bem-vindo ao vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre um novo surto de esquizofrenia que eu tive. Nesse ano de 2019. O primeiro que eu tive foi em 2017. O primeiro com delírios, com vários delírios, foi em 2017. Que eu acreditei ter controlado eu mesmo do passado e controlado acontecimentos e influenciado no momento presente daquela época, os acontecimentos do dia a dia, eu mesmo e do mundo. Então, aqui, primeiro, já mostrando aqui ou afrouxamento de associações ou até um descarrilhamento. Ele fala, vou fazer esse vídeo para contar do meu novo surto. O primeiro que eu tive foi em 2017, aí ele já começa a contar o surto dele de 2017. Ele vai voltar depois para a história. Ele tem um canal bem medicado, ele dá, quem quiser assistir, tiver interesse, é bem bacana, ele dá uns depoimentos bem honestos e corajosos. E o que ele fala ali, o que vocês vão acompanhar agora, o que ele falou eu achei que com o meu pensamento eu controlava eventos e acontecimentos globais. É aquele pensamento de autoacusação e também pode ser o de controle, né? Os dois podem estar manifestados aqui. Eu acreditei que eu modifiquei a maneira dos átomos se comportar. Já mais bizarro. Mas depois que eu fiz o tratamento, comecei o tratamento no início de 2018, eu comecei o tratamento no final de 2017. No início de 2018 eu soube que era esquizofrenia mesmo e não que eu tinha realmente feito aquelas coisas acontecerem no mundo, por exemplo. Aqui ele está contando que ele descobriu daqui, não fui eu que fiz, né? Era uma doença. Vou botar aqui um último videozinho, existem vários, tá? Eu já recomendei aquele filme para vocês também, Uma Mente Brilhante. Vou botar dois, na verdade. Esse aqui também é um depoimento de alguém que tem o transtorno, mas já está estável, né? Ele vai contar do passado, pensamento, alterações que ele teve. Não quis ficar lá o tratamento todo, porque eu tinha essas questões. A minha família foi me buscar minha vida, a dança também, tudo. Você tinha algum problema de saúde mental? Olha, eu formei em teatro e dança em Belo Horizonte e convivi com muitas pessoas de cabeça muito aberta, tudo pode, nudismo no palco. E como sou de uma família muito religiosa, muito conservadora, família mineira, aquilo mexeu com a minha cabeça, né? Mas dava tudo certo, o teatro era uma coisa muito boa na minha vida, a dança também, tudo. Só que, quando, em 1990, eu fui para Vitória, no Espírito Santo,
E tive um bar na beira do mar, fazia artesanatos. Eu tinha uma namorada. E o namoro não deu certo. Aí eu comecei a surtar. Eu achava esquisito que eu andava nas ruas e começava a observar o nariz das pessoas. Estava observando o nariz de todo mundo. E eu ficava achando assim, gente, que graça, que coisa mais engraçada. Olha, e começava a pensar na questão de Adão e Eva, que Deus fez o homem de barro e soprou a vida pelas narinas. Gente, mas tem uma coisa errada comigo. Pensei, sabe? Mas engraçado que o cérebro da gente tem subterfúgios, mecanismos que fogem da doença mental, que mascara a doença mental. Sim. Sabe? E aí comecei a ficar agressivo, voltei para a Lagoa da Prata, minha família foi me buscar em São Paulo, comecei a ter atitudes agressivas, coisas que eu não tinha, não era, sempre fui uma pessoa muito doce, muito tranquila. Aí, Mas você era agressivo só com a família ou você era agressivo mais com a família? Com outras pessoas também? Mais com a família. Mais com a família. E aí fui internado em dezembro de 91, no Sanatório Espírita de Uberaba. Mas não quis ficar lá o tratamento todo, porque tinha essas questões espirituais, de dar passe, essas coisas de espiritismo. Como sendo uma pessoa muito católica, não me agradou o tratamento. Aí eles me buscaram lá, minha família me buscou em Uberaba, era ficar 40 dias, que em 9 dias. Sim. Depois, misturava bebida com medicamento, fiz tratamento com o Dr. Júlio, Dr. Roberto, Dr. Geonon. CAPS não existia o núcleo de atenção à saúde mental. Isso. E eu fazia tratamento com a doutora Márcia. E achei que eu era Jesus Cristo, que eu vim salvar o planeta Terra. E a doutora Márcia achou esquisito. Não pode... Aqui mais um delírio de grandeza também, aí com características religiosas. E aqui para a gente ver um último videozinho, aquele que a gente já viu, tá? Só botar ele aqui para vocês. A gente falou das alucinações, mas ele também tem uma parte bem importante do delírio. Agora, o paciente de Camaçari, eu vou falar um pouquinho sobre a esquizofrenia paranoide. A esquizofrenia paranoide, ela é um tipo de esquizofrenia que a pessoa começa tendo um pouco de alucinação e não percebe que é alucinação. Aí ela tem uma mania que tem pessoa que está vigiando ela. Como no momento que eu estou aqui no centro, estou sendo vigiado. É o que eu estou sentindo aqui, né? Mas eu sei que é alucinação, estou sendo que as câmeras estão me vigiando no shopping dos carros. É uma sensação que eu estou passando para vocês, que vocês sentem. Você pode ver Caixa Econômica, tudinho aqui dentro do shopping. Mas eu já conheço os delírios da alucinação a esquizofrenia paranoide. E eu sei que é uma fase que eu estou passando. E depois ela passa as câmeras daqui, tá me vigiando. Também estou vendo a Polícia Federal. Então aqui, ó, ele acha que as câmeras estão vigiando ele, a referência, né? A coisa de achar que estão cuidando dele. Que eu estou girando para mostrar. Ela está aqui atrás de mim, eu estou enxergando eles. Estão com arma apontada para mim. Tá entendendo? Polícia Federal. Tem mais de 30 homens. Nesse momento, a minha mente, como sempre, meu delírio começou assim, que a Polícia Federal está me perseguindo. Eles estão dizendo que querem me prender, que eu sou inteligente. Aqui é a parte persecutória. Eles estão perseguindo ele, querem prender ele, querem prejudicar ele. Inteligente. Então eles querem me prender. Está aqui perto de mim falando que vai me prender. Mas já esses delírios. Eu sei que não é real, porque eles não conseguem me prender. Como a psiquiatra falou. Eles não conseguem me prender. Mas está aqui na minha mente me tocando e é real. Que o que eu estou vendo é real. Mas estou vendo também outras coisas são real. Lembrando, toda essa parte que ele diz que ele está vendo aí é a alucinação, tá? Ele acha que ele está de fato visualizando, é a alucinação. É comum misturar as coisas, até porque eu vejo e eu começo a acreditar. A farmácia aqui do lado, tem uma farmácia. Vou dar um pause aqui, eu acho que já ficou bem claro. Então, mais uma vez, aqui o que a gente tem é as alterações delirantes, né? Que é o que a ideia era valorizar aqui. Como que a gente avalia? Muito através do que a pessoa diz, muito pela linguagem. Então,
a gente vai perguntar umas formas que a gente pode avaliar. Já achou que estavam falando a seu respeito, ou olhando de forma especial para ti? Já achou que alguém ou algo estava se esforçando para te prejudicar? Já achou que tu era especialmente importante, que tu tinha poderes ou algo assim? Né? Não precisa ser hoje, pode ser no passado. Frequentemente o que a gente vai ver é retrospectivo. Já achou que algo estava errado com a tua saúde física, mesmo depois de médico dizer que não, vários médicos diferentes? Já teve experiências religiosas incomuns, né? A gente sempre tem que considerar que essas manifestações, quando elas estão dentro do contexto religioso, a gente não vai considerar elas alterações psiquiátricas, né? Salvo se o quadro ele é maior do que isso. Mas se a gente vai ter que, se elas são muito incomuns, também pode ser um sinal. Tá? Então, a parte de pensamento é isso aqui. Na sequência, a gente vai falar de linguagem. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado. Dúvidas, mandem para o meu e-mail. É isso aí. Então, um abraço a todos.